galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje eu tô feliz e apreensivo. E calma que eu já te explico. Ontem foi um dia de várias vitórias, várias. Ana Paula Henkel venceu na justiça, o Casagrande e a Rede Globo. Meu coração ficou quentinho. A PGR reconheceu que o que estão fazendo contra o Felipe Martins é injusto e se posicionou a favor de sua soltura. A Assembleia Estadual do Espírito Santo reagiu em relação ao judiciário e também fez uma ação política importantíssima em prol da soltura do capitão Augusto. No âmbito do Legislativo, vencemos e garantimos a presidência da comissão mais importante da Câmara, a CCJ. Quem vai presidir é a deputada Carolina de Toni. Outra comissão importantíssima será presidida pelo Nicolas, que é a Comissão de Educação. Ambas movimentações na Câmara foram dadas como uma derrota gigantesca para o governo. Até a Globo está comentando sobre isso. E eu tenho mais algumas coisinhas que envolvem a direita, notícias positivas. Aí você tá, mas por que você está apreensivo? Vamos chegar lá. Depois vamos falar sobre o Dilma e o Maduro. O Dilma ontem voltou a enfiar os pés pelas mãos, passou de todos os limites, nem a Globo conseguiu defendê-lo. Inclusive, o Jornal Nacional o criticou. Vejam como estão as coisas. Ontem também saiu uma pesquisa interessantíssima que mostra que a população está acordando para os males que o PT está fazendo no Brasil. Aí tá, mas você pergunta, mas e o que é que tem de ruim? Por que você tá apreensivo? Eu já te digo, gente, quando o Brasil tá assim, quando o Lula está na pior, a turma dá um jeito de inventar uma cortina de fumaça. Bolsonaro, acho que vão pra cima de você, capitão. Ah, você sabe como é as coisas. Quando a coisa pula não tá bem, tem que criar uma cortina de fumaça que é pra tirar a atenção. E ainda a gente vai falar sobre notícias ligadas à economia, para mostrar o cenário atual do Brasil, o abismo, e no final, se der tempo, mais algumas notícias diversas, né, do caos que estamos vivendo. E vamos começar aqui com várias notícias animadoras. Ana Paula Henkel compartilhou a nota aqui da Folha de São Paulo. Ana Paula Henkel, ex-Jovem Pan, ganha ação na justiça contra Globo e Casagrande. Casagrande tentou destruir a reputação da Ana Paula, sabe, com palavras de baixo calão. E ela tá falando, esse tipo de ataque não é liberdade de expressão, isso é política, é crime contra a honra e a justiça foi feita. Nossa, como eu fiz, essa me deixou animado, tá? Eu tô num jeito contra a Globo, que vocês não têm noção. Vendo, sabe, o que a Globo faz todo dia. Ai. Em relação ao Felipe Martins, Paulo Gonet, o PGR apoia a sua soltura, mas sem passaporte. A turma, né, da PGR acho que chegou à conclusão que os advogados do Felipe Martins estavam falando a verdade quando disse que ele nunca deixou o Brasil e não apresentou nenhum tipo de risco. Inclusive fala o seguinte, ó, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, defendeu a libertação do ex-assessor da presidência, o Felipe Martins. Gonet entende que o pedido da defesa para o relaxamento da custódia do ex-assessor de Bolsonaro parece reunir suficientes razões práticas e jurídicas. Ao Supremo, o advogado Ricardo Fernandes, que defende Martins, sustentou que a sua prisão foi decretada diante da informação de que ele teria saído do Brasil no avião presidencial em dezembro de 2022 e teria feito isso sem passar pelo controle da Polícia Federal, o que poderia indicar uma evasão do país. Os advogados sustentam que, apesar de constar na lista de passageiros do voo, Martins não realizou a viagem e permaneceu no Brasil. Ao analisar o pedido, Gonet defendeu a decisão que decretou a prisão de Martins, destacando que o despacho está suficientemente fundamentado e que, no momento em que foi proferido, o ex-assessor de Bolsonaro não foi encontrado em seu endereço habitual e, olha esse final, não, é porque na época havia a notícia de que teria seguido para os Estados Unidos. Notícia, né? Tinha uma notícia de quem será? Quem que disse isso, hein? Quem será que disse isso? O PGR entende agora que o quadro inicial sofreu modificação, que permitiria uma reanálise da prisão de Martins. O chefe do Ministério Público Federal aponta que o ex-assessor comprovou que não deixou o país em dezembro.
Gonet também pondera que, quando foi preso no bojo da Operação Tempus Veritatis, Martins foi encontrado em sua casa, sem que fossem percebidos sinais de preparação de fuga. Justiça sendo feita, né? Espero que Felipe seja solto aí em breve. E aí, quando disse que não, na época se tinha notícias. Olha que engraçado isso aqui, né? O Verdivaldo comentou sobre o caso. O Verdivaldo, inclusive, fez uma thread de 2 tweets. O segundo tweet dessa mini thread, né, que o Leandro Ruschel compartilhou, o Verdivaldo tá falando de um colunista do Metrópolis que divulgou a notícia que o Felipe Martins deixou o Brasil, né? A notícia. E aí o Leandro Ruschel pergunta: teria sido essa a notícia falsa publicada por Guilherme Amado que a Polícia Federal utilizou para justificar indevidamente a prisão do Felipe Martins? Porque se foi, não é a primeira vez, né, que o Guilherme Amado trabalha ativamente para perseguir pessoas de direita. O Guilherme Amado é o cara, né, o pai dessa pérola. Exclusivo, empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito. Veja os ápices. O nosso Guilherminho, né? Nunca falha. A Elisa lembrou disso, ó. Lembrando que não é a primeira vez que ocorre essa dobradinha entre o jornalista, né, e o Poder Judiciário. Esse Guilherme Amado tá demais. Mas vamos lá, para a notícia positiva de novo. Paulo Capelli. Esse tem uma postura bem diferente mesmo do Guilherme Amado no Metrópolis. Esse ainda tem, né, algum resquício de jornalista correndo no sangue. A Assembleia Legislativa enfrenta o Poder Judiciário e decide soltar o deputado. Sabe lá o Capitão Assunção? Eu ia falar Capitão Nascimento. Capitão Assunção, né, ele teria sido preso por tweets, né, publicações, redes sociais, enfim. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo deu um balde de água fria, né, no judiciário e, por esmagadora maioria, decidiu soltar o deputado Capitão Assunção. A votação em plenário ocorreu nesta quarta. Foram 24 votos a favor da soltura, 4 pela manutenção da prisão e uma abstenção, a do presidente da casa, o Marcelo Santos. Normalmente o presidente não vota, acho que é o artigo 51, tem um artigo que eles evocam para não precisar votar. Direto o Pacheco e Lira fazem isso. Com isso, a Assembleia publicará um decreto legislativo e enviará o ofício para o Supremo comunicando a sua decisão. Dessa forma, o Supremo deverá fazer o encaminhamento da soltura às autoridades policiais. Antes da votação em plenário, uma comissão especial da Assembleia emitiu um parecer favorável à soltura de Capitão Assunção. Nele, o colegiado de deputados destacou a manifestação da PGR contrária à prisão do parlamentar. Pode ser que ele não seja solto. Pode ser que ele continue preso. Mas eu digo para vocês, é a primeira vez que eu tô vendo uma movimentação como essa. Quando foi com Daniel Silveira, a Câmara Federal trabalhou para ele ficar preso. A maioria ficou para ele ficar preso. Essa daqui precisava de 16 votos para aprovar o PDL, o Projeto de Decreto Legislativo. Conseguiram 24. De 16, eles tiveram 24. 24 no universo de 29. Pode ser um sinal. E aqui também nos mostra a importância de elegermos bons deputados estaduais. Inclusive, elegermos vereadores e prefeitos nesta eleição que nos ajudarão a ter uma base para 2026. Acho que não há mal nenhum que dure para sempre. Ainda no âmbito das boas notícias, bolsonarista Carol de Tone eleita presidente da CCJ em derrota para o governo. Derrota, chora. A eleição da parlamentar para conduzir os trabalhos do colegiado mais disputado da Câmara simbolizou uma derrota para o governo, que chegou a arquitetar um acordo com os partidos de centro para que um bolsonarista do PL não assumisse a CCJ em 2024. É pela CCJ que passam as análises de quase todas as propostas em tramitação e, além disso, o colegiado é responsável por analisar temas jurídicos e eventuais processos de impeachment do presidente da República. Também nesta quarta, em outro revés para o Planalto, Nicolas,
outro ferrenho apoiador de Jair Bolsonaro, foi escolhido para comandar a Comissão de Educação. Tá ali, ó. Em derrota para o governo, Nicolas Ferreira, escolhido para comandar a Comissão de Educação da Câmara. O PT do Lula também almejava comandar o colegiado. O PT queria e não pegou. Não pegou, perdeu. Perdeu. E a Comissão de Educação é muito importante. Ela pode fazer assim uma diferença. Rapaz, óbvio que não é assim, né? É o maná dos céus que vai solucionar todos os problemas. Mas a educação é um ponto que quanto mais avançar, quanto melhor for a educação no Brasil, menos petistas nós teremos. Porque petista é quem não estuda. E a gente vai chegar lá. E vocês vão entender porque eu estou falando isso. Estou falando com base em pesquisas. Aqui está a divisão. O bloco do PT, PCdoB e PV, né? Que é um bloco só. Ficou com saúde. A CFFC, que é a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Direitos Humanos, Cultura, Mulher e Povos Originários. Os petistas adoram o identitarismo. Estão deixando claro que vão dobrar a meta na agenda woke. Já o PL ficou com a CCJ, Educação, Segurança Pública, que estava com a União Brasil, então possivelmente teve uma troca. Deve ter ficado com Relações Exteriores, pegaram Segurança Pública, importante. Esporte, Previdência e Família. O engraçado é que a turma da Globo News destaca o valor, né? Olha as emendas. Como se a turma da direita estivesse preocupada com o dinheiro. É engraçado. É muito engraçado, né? A turma quem se preocupa com o dinheiro é o centrão e a esquerda. A direita está preocupada em tirar o Brasil do buraco. Né? Tentam, né, nos medir pela régua deles. E aí, pra gente pular, falar um pouco de educação, e lá na frente vocês vão entender o medo e o pavor do Alckmin, ó. Alckmin diz que homeschooling é proposta preconceituosa. É ista. Agora, o Ramagem fala assim, ó. Uma fala pensada e não equivocada, com o objetivo de dividir para conquistar. O PT e sua organização prezam pela doutrinação ideológica desde os primeiros anos de ensino. Você tem que manter a pessoa cega, porque senão você não tem petista. Se a pessoa aprende a pensar, ela não é petista. Ela não é, e o Alckmin sabe disso. Mas a gente vai chegar lá. Chega lá na hora de falar da pesquisa. Ontem, Ave Maria, o Lula tá demais, viu? A cara de pau desse cidadão, não tem jeito não. O bicho gosta de uma ditadura. Lula pede presunção de inocência para eleições venezuelanas. Gente, dá uma chance, né? O que o Maduro já fez pra gente ficar com o pé atrás? Maduro é um grande democrata, né? A gente não pode já começar a jogar dúvidas antes das eleições acontecerem. Só que ele não falou só isso. Mas a gente vai chegar lá. Mas primeiro, focando só nesse pedaço, nem a Globo News conseguiu defender. É um assinte. Todo mundo sabe que a eleição na Venezuela não tem legitimidade. Não tem candidato de oposição. Não é possível que o Lula não saiba. Evidentemente que ele sabe que a eleição já de largada não é correta, não é legítima. Ele não pode fazer esse comentário. Diz aí o Merval Pereira. Nem a Globo conseguiu passar pano pro Lula. Nem a Globo, com todas as verbas de publicidade, consegue passar mais pano pro Lula. Rapaz, em março de 2023, eu não ia imaginar que o clima já tivesse assim. Lula fala eleições na Venezuela. Se a oposição for como a daqui, nada vale. Tá vendo aí, né? Como é que funcionam as coisas? Se for igual a daqui, não vale. Não vale. Lula havia sido perguntado se ele confiava que as eleições na Venezuela seriam justas e se a disputa teria candidatos da oposição. Aí ele respondeu o seguinte: o que os venezuelanos me disseram na reunião que tive na CELAC é que vão convidar olheiros do mundo inteiro. Mas se o candidato da oposição tiver o mesmo comportamento que o nosso daqui, nada vale. Tá vendo aí? O Lula já tá justificando um cenário em que tirem Bolsonaro do pleito de 2026. É justo. É justo demais. Não vale de nada. Não, tem que tirar Bolsonaro do jogo. Já tá falando em causa própria. Só que a pérola do dia foi essa. Ah, Lulinha.
Lulinha, escuta só. E, presidente Lula, o senhor falou há pouco com a gente ali rapidinho e fez um paralelo entre a oposição do Brasil e da Venezuela. Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor isso. Obrigada. Eu fiz uma ligação entre a situação da Venezuela e do Brasil. Eu só disse a vocês que houve aqui nesse país, eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Na Venezuela está marcadas as eleições para o dia 28 de julho, é o que eu fiquei sabendo ontem e hoje pela manhã. Agora, a pergunta de vocês, essas eleições vai ser honesta ou não? Eu espero que as eleições sejam as mais democráticas possíveis e, segundo o presidente Maduro me disse na reunião em São Vicente e Granadina, ele vai convocar todos os olheiros do mundo que quiser assistir o processo eleitoral na Venezuela. E por que essa fala foi tão polêmica? Porque a oposição tem como uma das principais lideranças a Maria Corina. Ela foi perseguida pelo Maduro, tornaram ela inelegível por 15 anos, e o Lula tá dando a entender que ela é uma chorona. Para de chorar, bota aí o teu poste, como eu fiz. E aí, a Maria Corina comentou, ela mesmo comentou, ela deu RT nesse vídeo, mas que foi publicado pelo Leonardo Coutinho, ali em espanhol, né? Vamos olhar a tradução do que ela escreveu. Eu chorando, Lula? Você está dizendo isso porque eu sou mulher? Você não me conhece? Luto para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias e dos milhões que têm o direito de fazê-lo na eleição presidencial livre em que eu derrotarei o Maduro. Você está validando os abusos de um autocrata que viola a Constituição e o Acordo de Barbados que afirma apoiar. A única verdade é que Maduro tem medo de me confrontar porque sabe que o povo venezuelano está hoje na rua comigo. Para você entender, com uma imagem que vale mais do que 1000 palavras, tá aí, ó. Tá aí. Jornal Nacional. O tweet da Maria Corina. No Jornal Nacional, nem a Globo abafou este escândalo. Mais um escândalo diante, né, de questões internacionais totalmente evitáveis, mas o Dilma não aguenta. É um amante de ditaduras. E quem diz isso não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. E não quis nem pegar uma postagem da Globo News, né? Pra falar, porque a Globo tá meio de malzinho, falando, não. Peguei logo uma postagem de um petista. Logo de um petista, o Christian Lynch, né? Petistinha que gosta do PT. Inclusive, ele compartilhou aquele jornalista ali, ó, Túlio Amâncio, que foi o cara que obteve os vazamentos seletivos, né, da arapongagem da BIM lá na Bandeirantes, né, super suspeito esse RT, mas tudo bem. Aí o Lynch fala o seguinte, ó, olha que nuance, né, Lula é um democrata dos grandes, é uma beleza ver ele denunciando o que acontece lá no Oriente, mas ele tem um fraco pelas ditaduras de esquerda. Vamos agora ler só o que tá em amarelo e verde. Lula é um democrata dos grandes, mas ele tem um fraco pelas ditaduras de esquerda. Como você é democrata e amante da ditadura ao mesmo tempo? Me explica. Me explica, petista. Me explica. E esse cara é cientista político, viu? Professor da UERJ. Tá sempre dando entrevista pra Globo. Você tá vendo o nível das nossas universidades? Dos nossos professores? Lula é um democrata, mas um fraco pelas ditaduras. É um baita democrata, né? É a democracia relativa. Aí diz, especialmente Venezuela e Cuba. Lula podia ter com elas relações, digamos, pragmáticas, sul-globais, invocar o princípio da autodeterminação dos povos, mas não precisava afagar ditadores e muito menos debochar da oposição pisoteada. Toda democracia tem que ter oposição de direita ou esquerda. Ele não pode justificar uma ditadura de esquerda ou de direita dizendo que ela previne uma hipotética vitória da oposição de direita ou de esquerda.
Transmite assim ao público a impressão de que a sua repulsa ao autoritarismo é seletiva. As de direita são más e as de esquerda são toleráveis. A sinalização termina péssima. E de sinalização em sinalização, que vai terminando péssimo, atrás de péssimo, atrás de péssimo, atrás de péssimo, a população está abrindo os olhos. A gente vai falar da pesquisa. Mas antes, né, enquanto Lula dá suas provas de democracia pujante e acachapante, só para não deixar passar, Lula, tanto quanto eu, é democrata, diz Romeu Zema. Lula é tão democrata quanto eu, diz o Zema. Parabéns, Zema. Mais nada a acrescentar. E na questão internacional, o Pedro Sanches... Ai, o nariz. Tem um cabelinho que tem que cortar. Ele tá pinicando, tá? Sabe? Apontando uma coceirinha. Pedro Sanches estava no Brasil. Presidente extrema mesmo, né? Tem, inclusive, o partido dele ligado ao Foro de São Paulo lá na Espanha. Um braço do Foro de São Paulo na Espanha. Ele concedeu entrevista para a Globo News, né? Óbvio. É o braço de comunicação extraoficial do PT. E ele tá preocupado sobre o crescimento da extrema-direita no mundo. Oh, meu Deus, a direita, né? Eles querem perseguir em tudo que é canto. É engraçado que ele diz que o papel deles, a esquerda progressista, além dos desafios sociais de gênero, é também combater as mudanças climáticas. É só isso que a esquerda tem para oferecer. É o discurso maciço, porque eles sabem que é o caminho para o totalitarismo. Eles estão tentando implementar já há um bom tempo. Há um bom tempo. Mas vamos lá. Pra vocês entenderem porque eu tô apreensivo. Mas vocês estão vendo, né? Notícias boas pra direita. Mais uma crise que o Lula contratou. E ainda teve a pesquisa. Então, a chance da Globo, ou alguma movimentação aí contra Bolsonaro e seus aliados aparecer nos próximos dias, quem sabe até hoje, né? Não, às vezes é assim, né? Bolsonaro faz uma live no dia que, aí no dia seguinte, confusão. Aí Bolsonaro faz, no dia seguinte, a turma tem que criar uma cortina de fumaça pro Lula, né? Aqui é do início da manhã, ó. Logo de manhã cedinho, 7 da manhã, o Brasil era presenteado com essa bonita pesquisa. Evangélicos e pessimismo com a economia derrubam a avaliação de Lula. Pesquisa mostrou que o governo Lula não fala para fora da bolha. Análise, né? É só a turma que assiste a Globo que ainda leva Lula a sério. Aí a turma da Globo News desesperada. Trouxe aqui alguns comentários que depois a gente vai olhar a pesquisa em si. Nem vou olhar números por hora. Não quero saber a análise da imprensa. Nós temos capacidade de ir na fonte primária, né? Muito melhor do que a gente vê. O engraçado que eu quero mostrar pra vocês são as preocupações. A turma tá preocupada. A Globo sabe que sem o Lula, a mamata não vai ter, né? O Otávio Guedes fala assim, ó. Eu gosto mais de apurar em feira, porque é ali que está a vida real. E lá, eu só ouço falar em dengue, banana a R$10 e violência. Ou seja, o Jornal da Globo confirma que a Rádio Peão tá um caos. A turma tá muito triste com o que tá acontecendo. Aí ele vem tentar passar um paninho, né? Não, olha só, o Lula, né? Um político de feira. Qual era a diferença dele pro Fernando Henrique? É que o FHC não tinha esse jeito de falar de feira. Essa sintonia do que está sendo falado, o Lula tem. Falar de fome? O Lula já passou fome. Falar de preconceito? O Lula sofre até hoje. Não é muito preconceito que o Lula sofre, né? Preconceito social é um pobre coitado, rapaz. Oh, meu Deus do céu. A gente tem no Lula porque é preconceito social, né? Tá bom. Então, o Lula tem uma conexão com o povo muito grande. Só que neste governo, a feira do Lula parece que só tem Celso Amorim, porque só fala de política internacional. O Lula, o turista, né? O turista. E hoje tem umas coisas que na minha cabeça ficam mais claras, eu entendo, consigo até entender melhor, ou entender no passado. A gente comentou ao longo dos últimos meses um pouco da história do PT, da fundação e da formação do PT. E desde sua formação, o Partido dos Trabalhadores, ele não é um grupo uníssono. Ele tem correntes internas. E é por isso que você vê essa disputa, essa ânsia por cargos. O PT não aguenta ver um cargo que ocupar.
Às vezes um cargo de outro petista. É um puxando o tapete do outro. O Celso Amorim, ele faz parte de uma corrente dentro do PT. Majoritária, minoritária, tanto faz. Você tem outras. Então sempre vai ter alguém tentando puxar o teu tapete. E diante de mais uma crise, lá vai a turma, né? Mirar em alguém. Mirar no Celso Amorim, isso aqui não é aleatório. Mas não, é aleatório mesmo. Aí o André Trigueiro, ó o biquinho dele, oh, meu Deus do céu, tá triste, né, Andrezinho? Ele também comentou: falta humildade ao governo do PT em relação a vários aspectos. Não protagoniza nas redes sociais, está em situação de desvantagem em relação à oposição, não conseguiu construir uma linha de credibilidade, abrir um diálogo mais franco com a comunidade evangélica nas suas diferentes denominações mais alinhadas com a agenda de costumes. As declarações polêmicas e controversas sobre política internacional pesaram na balança. Tem a questão da economia, né? Do preço dos alimentos. Outra coisa que eu acho engraçado é a preocupação da Globo. Se fosse com o Bolsonaro, a notícia seria: essa pesquisa é uma constatação do apagão de ideias desse governo fascista, totalitário, golpista, um presidente que governa com ódio, um presidente que quer acabar com o Brasil. É um recado da população que Bolsonaro... Mas fora Bolsonaro, alguém precisa fazer uma coisa, impeachment já? Era torcer pelo pior. Já com Lula, né? Pega leve, nossa senhora. Aí ele termina falando, ó, esse discurso muito encaixado na eleição de frente ampla, né? Ainda em 2022, não se materializou. Não são poucos os motivos para o PT, o governo Lula, no terceiro mandato, reconhecer riscos, erros, necessidade de redesenhar estratégias. Se não acontecer isso, vira voo cego. Analisa o André Trigueiro. Ô, coitadinho. E aí, pra gente ir pra pesquisa mesmo, a pesquisa, olha aqui apenas o comentário desse lindo cidadão, rapaz, bonito, viu? Que é o dono da Quest, né? Que fez a pesquisa, Felipe Nunes. A turma comentando, não, os evangélicos, tá, entre os evangélicos são um problema. Não, cara. Não é em relação... O problema não são os evangélicos. Não é só entre os evangélicos. Lula tem hoje, em reprovação, muito mais do que Bolsonaro tinha na eleição. Viu? A reprovação do Lula hoje é maior do que a de Bolsonaro. Faz o L. E tá aqui a pesquisa. Vamos dar uma olhada nela. A começar sobre o Lula. Essa pesquisa tem 2 pontos. O Lula e o governo Lula. A percepção do governo Lula é muito pior. É muito pior. Porque o Lula ainda tem aquela imagem do Lula esotérico, né? É uma espécie de Lula que só existe entre os fiéis, né? Um negócio assim que depende de muita fé para acreditar que ele existe. Essas pesquisas, inclusive, tem uma coisa interessante, que é o seguinte, ó. Quando você olha para a aprovação do Lula, olha ali no início. 56, 51, 56, 60, até crescer, né? Aí cai 54, se mantém 54, cai para 51. Já teve 51 antes. Tá ali mais ou menos, mas tá em queda. Você pega o início, né? E se você pega de agosto para cá, só faz cair. Quando você olha, antes de falar da desaprovação, quando você olha o não sei e não respondeu, gente, você tinha 16%. E esses 16% só fez cair, ó. 16, 6, ainda mais dinheiro, 4, 5, 4, 3, 3. Aí caiu de vez. O que é que a gente pode ver disso daqui? Tinha uma parcela da sociedade, 13%, que em fevereiro de 2023 não se sentia confortável para analisar se o governo estava indo bem, estava indo mal. São pessoas que você pode até, parte desse grupo, com certeza, assim, não, velho, eu vou dar um voto de confiança. Vou esperar para ver. Aquela galera que normalmente não quer saber muito de política. Não tem ainda uma opinião formada. E o tempo passou, não demorou muito, você vê ali em abril, a turma já estava, né, mais insatisfeita com o Lula. E o que é que já estava rolando em abril, hein? O que é que já estava rolando em abril? Tá lá no Atlas. Acho que tem umas coisinhas ligadas às comprinhas internacionais, outras coisas. E aí você vê, ó, que a desaprovação, ela só fez basicamente subir. Teve ali uma leve queda, mas agora atingiu 46%.
A margem de erro de 2 para mais, 2 para menos. 2 para mais vai para 48, de cima 2 para menos vai para 49. Tá empatado. Tá empatado. Aqueles 3% ali, a depender, pode desempatar por já ter mais desaprovação do que aprovação. Só que aí tem outro ponto. Tem outro ponto. Isso daqui é o resultado final da pesquisa. Quando você olha aprovação e desaprovação de forma estratificada por grupos, aí o cenário começa a ficar bem complicado. Pessoal, até, a gente pode botar ali, né? Até outubro, o Lula, ele não tinha reprovação acima da aprovação em quase lugar nenhum, né? É que ele começa assim e vem reduzindo. Mas que você pega ali outubro, na verdade dezembro, a região sul já fica com mais reprovação do que aprovação. E a desaprovação segue crescendo. E a aprovação segue caindo. Agora, a região sudeste, que é a região mais populosa do Brasil. Gente, a aprovação do Lula saiu de 49 para 44. Está acima de qualquer margem de erro. E a desaprovação saiu de 47 para 52, também acima de qualquer margem de erro. Nem no Nordeste o Lula conseguiu manter. Porque até no Nordeste cresceu no mínimo 1 ponto. Que a margem de erro é 2%. Né? Então, até no Nordeste, a desaprovação de Lula cresceu acima da margem de erro. A coisa não tá muito boa não, né? A coisa não tá muito boa pro Dilma, não. Aprovação do trabalho que o Dilma está fazendo. Eu tenho para mim que os mais jovens normalmente têm o costume de se informar mais pela internet, porque usa mais a internet. E hoje o Lula, ele já não é mais aprovado do que desaprovado entre os mais jovens. Já vence a desaprovação. De 35 a 59 está basicamente empatado, 50 a 48. Entre os mais velhos, o Lula está pontuando melhor. Aí agora que vocês vão entender porque eu falei tanto de educação no início. E porque o PT precisa emburrecer o país. Eu mesmo, se eu fosse o Nicolas... Se eu fosse o Nicolas, eu não sou. Se eu fosse o Nicolas, eu pegava essa pesquisa. Falava, pesquisa de um instituto do Felipe Nunes, que já trabalhou para o PT, ou seja, uma pesquisa de um instituto simpático aos petistas, mostra por que eles não me querem na Comissão de Educação. Aqui está a prova que o PT precisa emburrecer o país. Precisa emburrecer o país. Porque se o cidadão brasileiro tiver, no mínimo, um ensino médio que seja incompleto, ele já não vota no Lula. Ou pelo menos ele já tem a tendência a rejeitar o Lula, que tá ali, ó. 50% de quem tem o ensino médio que seja incompleto já desaprova o governo. Já é maior. O Lula só tem a aprovação maior do que a desaprovação quem tem até o ensino fundamental. Quanto menos conhecimento a pessoa tem, maiores as chances dela ser petista. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais ela reprova o governo Lula. São números. Números de um instituto que faz o L, né? Briguem com os dados. Briguem com os dados. Outra coisa. O Lula precisa manter o país pobre. Veja como este gráfico, gente, se assemelha a esse. É a mesma coisa. O Lula, ele sofre mais desaprovação com quem ganha acima de 2 salários mínimos. O cara ganhou 2 salários mínimos, o cara já rejeita o governo. Passou de 2 salários mínimos, o PT já não tem maioria. O PT trabalha com quem ganha até 2. Quanto menos conhecimento o cara tem, maiores as chances de ser petista. Quanto mais pobre ele é, maior a chance de ser petista. Porque ele não tem capacidade de realmente de compreender a fundo o que se passa. Briguem com os dados. A aprovação do trabalho do Dilma está fazendo. Aí tá o que Felipe Nunes falou. Gente, a desaprovação está crescendo em todo o Brasil. Está crescendo entre os católicos. Cresceu muito entre os evangélicos, mas também está crescendo entre os católicos. Chora, pai. Chora e aceita. Chora e aceita. A aprovação do trabalho que o presidente está fazendo, né? Para quem votou no segundo turno. Até quem votou no Lula vem desaprovando. Quem, né, defendeu o voto nulo, tá começando a se arrepender também, né? Começando a se arrepender também, né? Ali a desaprovação aumentando.
Aí, quando você sai do Lula e você vai olhar o governo, aí os números são catastróficos. Quem classifica o governo positivo, regular ou negativo? O negativo tá empatado. 34, 35, tá empatado. Empatado. O regular, o cara, tá a mesma porcaria. O cara acha que não mudou muita coisa, tá a mesma porcaria. Tá a mesma porcaria. Pra você, o governo Lula está melhor do que esperava, nem melhor nem pior, ou pior do que esperava? O melhor que esperava só faz cair. Pior do que se esperava só faz aumentar. Que pena, hein? Para você, o governo Lula está melhor, igual ou pior do que Bolsonaro? E esse dado aqui, ele é importante não pro Lula, ele é importante para a direita, porque vejam só, a gente tá diante, aqui é um número para encarar de frente, sabe? Encarar de frente. Talvez esse daqui seja o ponto mais importante da pesquisa. É ter maturidade para essa daqui, ó. A mesma pesquisa que mostra a aprovação do governo Lula, a mesma pesquisa que está falando que o governo Lula está pior do que o esperado. Quando você olha o comparativo de agora, de fevereiro de 2024, com a pesquisa do mesmo instituto de outubro de 2023, os números são os mesmos. Não teve alteração. Quem achava que o governo Lula estava melhor que o Bolsonaro continua igual. Quem achava que o governo Lula está sendo pior do que o do Bolsonaro está igual. E quem acha que está igual também. Não mudou nada. A gente está no momento em que a população está acordando, que a população está abrindo os olhos e que a população está em busca de soluções. A direita ela é muito boa para falar no que ela é contra, o que ela não quer. Ela sabe identificar o que ela não quer. A gente tem que dar um próximo passo, que é ter as propostas. Beleza. Quem é de direita defende redução de imposto. Mas em qual contexto que isso vai acontecer? Qual a ideia, sabe? Tentar dar uma materialidade um pouco maior. Um pouco maior. Veja que a gente começou a falar, ó, tem um tempo, precisamos de um plano de país, precisamos de um plano de país, um plano de nação. Eu acho que dá falando isso daqui muita gente, qualquer pessoa. No início do ano passado. Batendo na tecla. Ao longo dos meses começaram a aparecer matérias, críticas. Semana passada, o próprio Estadão, né? Um editorial, que o Brasil não tem um projeto de nação e que precisa de um. Então você vê que estamos na vanguarda. Eu tô falando isso para ter uma impressão, vendo o que está sendo discutido no debate público nos Estados Unidos, no debate público da Europa. Na Ásia eu não acompanho muito para poder dar essa barrigada e falar da Ásia. Mas quando eu fico observando a Europa, Holanda, Alemanha, Portugal, né, o que a direita está discutindo, um ponto que eu acho que a gente tem que começar a discutir dentro da direita, porque a economia faz uma diferença grande, principalmente na hora da questão eleitoral, é um projeto econômico e começar a falar sobre economia real. Aí você pergunta, mas o que é economia real? Bom, dar uma definição é meio complicado, mas tentar explicar assim, um pouco com alguns questionamentos e reflexões, pensa o seguinte. Quantas pessoas você conhece? Você não precisa conhecer ela pessoalmente, mas assim, de nome, da sua cidade. Você fala assim, poxa, aquele cara eu conheço, o cara tem muito dinheiro, o cara é rico, o cara tem uma indústria gigantesca, o cara tem umas fazendonas, sabe? Porque o cara tem muito dinheiro. Mas como é que ele tem muito dinheiro? Quando você compara esse cara com um banqueiro, né, com essa galera gigantesca, os bilionários, você vai falar, poxa, cara, esse cara ele tem uma indústria gigantesca, ele toma um risco, né, fora do comum, mas ele não tá no topo da cadeia. Por mais que ele seja um cara gigante e um cara que produz, ele não tá no topo da cadeia. A galera que tá no topo da cadeia, que tá comandando o mundo, é a galera que tá vivendo especulação, é banqueiro. É aquela galera que às vezes lançou um produto que saiu da curva, mas depois é só especulação, familiarismo daquilo, que tem uns fundos de investimento, aí entra uns BlackRock da vida, coisa. Enfim, a galera tá basicamente moldando o mercado para, no final do dia, eles definirem quem pode ter dinheiro e quem não pode ter. Quem pode ter e não pode ter. Isso tem até a ver com a questão da agenda SG. Tem uma galera que tá assim. Países na Europa, isso tá bem mais avançado. Acho que às vezes
Na verdade, que os Estados Unidos está mais avançado, porque os Estados Unidos têm essa cultura há um bom tempo, e o próprio Trump, ele tem essa história. A turma, inclusive, fala tudo em relação ao Trump sobre o nacionalismo econômico do Trump. Mas o Trump, você vê quando ele se elege aquele discurso, vamos fazer uma América grande de novo. Grande de novo. Temos que voltar com os empregos, temos que voltar aqui o cinturão lá do ferrugem, né, que é o Rust Belt, o pessoal falava, é você voltar a focar para a economia produtivista. O agricultor, ele bota a sementinha, ele tem uma banana, ele tem uma batata, ele tem uma maçã, ele tem uma uva, tem uma coisa assim. O que é que os traders produzem, gente? O que é que o mercado de carbono produz? O que é que a indústria da transição energética produz? Nada. A transição energética, no máximo, ela troca uma coisa pela outra. Ela não está produzindo. Não existe uma expansão. É só uma troca. Não, você sai disso para aquilo outro. Só. A gente precisa desenvolver, aumentar a quantidade de empregos, aumentar a capacidade energética do Brasil, aumentar a capacidade produtiva do Brasil. A gente tem que trabalhar nesse aspecto. Essas discussões, elas estão acontecendo, estão muito mais avançadas nos Estados Unidos e Europa. E esse assunto, vocês vão ver. Em menos de um ano, vocês vão ver alguma nota do consórcio falando: precisamos voltar a olhar para a economia, voltar a prestar atenção na produção. Temos que aumentar a produtividade do Brasil. Em menos de um ano, pode anotar, em menos de um ano vocês vão ver notícias comentando sobre isso. Porque o Brasil tem um delay. O que é discutido lá fora demora até entrar na sociedade. Vocês vão ver. Pode vir me cobrar. Mas não vou nem apostar, porque eu tenho certeza que eu vou vencer. Em menos de um ano. Discussões sobre economia real. Para você, o governo Lula está melhor, pior, igual que o Bolsonaro. Tá ali, né? Entre os evangélicos, a percepção mudou muito. Os católicos não mudou muita coisa. Nos últimos 12 meses, a economia do Brasil melhorou? Ficou do mesmo jeito ou piorou? Quem achava que já estava igual, continuou. Agora, muita gente achou que piorou. E o número do melhorou caiu bastante, viu? De 34 para 26. E vai piorar, né? Porque já sabe que esse ano tem aquela crise do agro. Por causa da questão, muita chuva, muita seca, enfim. A produção de soja foi pro beleléu. Fora o preço das commodities, que caiu demais. O preço da soja, o preço do milho, dos grãos em geral. Eita, rapaz, o Lula tá com problemas, viu? Nos próximos 12 meses, qual a sua expectativa em relação à economia? Melhorar, ficar do mesmo jeito, piorar, etc, né? Melhorar, não tem muita gente animada pro futuro não, viu? Tem muita gente não. Qual a sua expectativa em relação à economia? Quem votou em Bolsonaro cada vez mais percebe que vai piorar. Mas até quem votou em Lula também acha que não vai melhorar. Até a esperança entre os petistas tá indo pro saco. No último mês, como ficaram os preços das contas? Subiram. Dos alimentos subiram demais. Demais. Dos combustíveis subiram também. Como você informa sobre política? Eu até fiquei feliz com esse gráfico. Legal, o número de pessoas que se informam pela TV tá caindo. Mas a rede social também é a mesma coisa. Como se informa sobre política e idade? Aí você vê, né? Comparação com aquele gráfico. Qual o setor que mais desaprova o governo? Os mais jovens. Qual o setor que menos vê TV? Os mais jovens. É o lixo da Globo. É o lixo da Globo. É o lixo da Globo. No dia que a Globo fechar, o Brasil vai avançar. A Globo é a pior coisa que existe nesse planeta. Como você se informa sobre política? Essa é uma confirmação, né? O eleitor do Lula pela TV. Pela Globo. Esse lixo. Lixo, rapaz. Aí, ainda comentando sobre a política, para vocês verem que a única chance que existe é de dar errado. Vem a Miriam Leitão. Queda da popularidade chega em má hora. Chega em má hora. Tem hora boa para chegar? Tem hora boa, Miriam? Mas o governo deve ter cautela ao reagir. E aí eu já abri essa outra pergunta. Tá, Miriam, o que é que tu vai falar de Bolsonaro? Fala, Miriam Leitão. Eu sei que é sobre Bolsonaro. O populismo econômico não salvou Jair Bolsonaro de perder a eleição. Foram muitos os truques.
Suspensão dos impostos, aumento dos gastos, criação de benefícios, criação de espaço fiscal com pedaladas de dívidas. Nada disso garantiu a reeleição do ex-presidente. Eu tô ligado, Miriam. Tô ligado nisso. Você vai falar de Bolsonaro. Ela tá falando, Lula, não tome medidas populistas, Lula, porque vai piorar a economia. Não tome, Lula, né? Olha ontem, no mesmo dia, o governo Lula estuda a proposta de vale carne de R$35. Lula não tome medidas populistas, toma aí, vale carne, R$35. Não adianta, gente. Aí você ainda para e pensa, poxa, né, o Lula lá vai fazer aí um negócio aí pra ver se, sei lá, mantém o apoio dos mais pobres. Mas até isso, o PT é descarado. Ontem, a gente comentou sobre a questão do iFood, da regulamentação. Eu falei, gente, olha só, sabendo que o PT odeia o pobre e sempre quer dar um jeito de tirar dinheiro do pobre, aumentar imposto. E sabendo que o PT adora bilionário, adora criar monopólio e campeões nacionais. Eu tenho pra mim que essa regulamentação não é pra ajudar o trabalhador, é pra ajudar o iFood. Eu falei no vídeo ontem. Aí você vê essa medida, é a cara do PT. É a cara do PT. Olha o subtítulo. A ideia é que o benefício possa comprar equivalente até 2 kg de carne bovina. O projeto foi apresentado a Paulo Teixeira por grupo que inclui filho de José Carlos Bunlai, pecuarista amigo de Lula e condenado na Lava Jato. Tu acha que essa proposta do Lula é pra ajudar o pobre ou é pra juntar fome com a vontade de comer, mata 2 kg com a quantidade da só e dá dinheiro pros amigos? PT é demais, né? O PT não desperdiça uma oportunidade de ajudar um amigo, rapaz. Os pecuaristas, entre eles, Guilherme Bunlai, filho do empresário José Carlos Bunlai, amigo de Lula e condenado na Lava Jato, né? Acredita que o projeto possa beneficiar até 19,5 milhões de pessoas. A proposta é questionada por especialistas ouvidos pelo Estadão. É bom você ver que não é birra dos especialistas. E eu acho que vocês vão concordar com eles, ó. Para Marcelo Neri, economista, ex-presidente do IPEA e professor da Fundação Getúlio Vargas, com pesquisa voltada para a avaliação de políticas sociais, ele diz que não faz sentido limitar a proposta de incentivo ao consumo de carne vermelha, uma vez que outros tipos de proteína podem ter melhor custo-benefício. Abre aspas. Se fosse um vale alimentação, a pessoa poderia selecionar entre vários alimentos. No caso desse vale picanha, você está limitando a escolha. Do ponto de vista dos consumidores, não faz muito sentido. Ele é bom para os produtores de carne, para os empresários amigos. Então a gente entende porque eles estão propondo. Mas do ponto de vista dos consumidores e da gestão pública, não acho que faça muito sentido limitar a escolha. Não me parece que carne vermelha seja uma prioridade do ponto de vista da segurança alimentar. Carne de frango ou mesmo proteína de soja podem ser soluções mais custo-efetivas. Se a população não quiser comer carne, se o povo quiser, não quero carne não, quero comer um peixe, comer um frango, um porco. Por que tem que ser carne, hein, Lula? Ah, esse Lula tá demais, viu? Esse Lula... o Lula... Ô Lula, eita, rapaz. Se lembra da história do CARF? Do início do ano, que o governo aprontou para mudar a questão do voto de qualidade do CARF, para aumentar um pouco a receita? O governo tava doido por dinheiro no início do ano, né? Doido por dinheiro. CARF cancela maior parte de cobrança de quase 1 bilhão do banqueiro amigo do Lula, o André Esteves, né, que é do BTG. Rapaz, desautorizou a amortização de 2 de 3 ágios, afastando a tributação. Esse Lula é demais, viu? Gente, no Brasil, é só fazer o L. O errado são vocês. Faz o L. Faz o L pra tu ver tua vida mudar. Faz o L que tu vai ver tua vida mudar. Parabéns, André Esteves. É mesmo, é. Parabéns, cara. Sensacional isso aqui. 1 bilhão. 1 bilhão. Não é pouco dinheiro não, viu? Vou falar pra vocês, viu? Rapaz. Aí, enquanto pro pobre, R$35. Vamos amortizar aqui dívida de 1 bilhão. E pros amigos, que não dá pra amortizar a dívida, integrantes do governo Lula são nomeados para conselho de empresa de gás do Rio de Janeiro.
Muitas pessoas muito técnicas. Você vê ali, ó. 4 integrantes do governo Lula foram nomeados para o Conselho de Administração da Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro. Entre eles, Silvio Almeida, do Direitos Humanos, e que faz total sentido, né? Porque agora os conselhos também discutem muito essas questões ESG, né? Social, né? A diversidade, inclusão, equidade. José Múcio, de Defesa, Celso Amorim e Ricardo Capelli. Destes, apenas o Múcio, que presidiu a empresa de energia em Pernambuco, tem alguma experiência na área. Não importa, mas a gente é o primeiro emprego, a gente tem que dar chance, né? Pra quem não tem experiência, aprender também. Ô, meu, pra ganhar tão pouco sendo ministro, essa turma aí, né, por exemplo. Eles participam já de 2 reuniões, em novembro de 2023 e fevereiro deste ano, cada um recebe R$ 19.461 por mês. Mas e pro pobre? Pro pobre nada. Pro pobre nada. Aqui, ó. Produção industrial no Brasil tem maior queda desde abril de 2021. Vocês lembram que o Lula lançou, né? O plano Nova Indústria Brasil. Foi para onde esse plano? Um plano verde, né? Para a indústria. Cheio de temática SG no meio. A produção da indústria brasileira apresentou um recuo significativo de 1,6% em janeiro de 2024 na comparação com dezembro de 2023, de acordo com a pesquisa do IBGE. O IBGE, nem Marcinho Pokémon tá conseguindo segurar a onda pro Lula. Nem Marcinho Pokémon, a lenda dos números. Esse resultado representa a maior queda desde abril de 2021. Tá chegando lá, Lula, no Prédio do Brasil. A indústria brasileira ainda se encontra abaixo do patamar pré-fica em casa, né, de fevereiro de 2020, em 0,8% e está 17,5% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Confiança dos consumidores na economia recua em fevereiro, né? A gente percebeu, né, na pesquisa. Mas a notícia aqui foi do dia 3. A confiança dos consumidores na economia encolheu 2,8% em fevereiro comparado ao mês anterior. Trata-se do terceiro recuo mensal consecutivo do indicador desenvolvido pela Associação Comercial de São Paulo. O dado antecipado da coluna é considerado um sinal de alerta na economia. Com a economia em crise, povo sem comprar, com a crise generalizada. E aí, gente? Qual o caminho? Além de tirar o Lula, qual o caminho? Qual o caminho? Qual o caminho? Qual o caminho? Se os nossos representantes não sabem, eles deveriam começar a trabalhar para descobrir. Começa a fazer uns eventos, né, mais alto nível, falar, debater. Não precisa ser evento público, não. Começar a ouvir pessoas da área. Quando a direita teve problemas no âmbito jurídico, teve, né? Eu acho que eu articulei o verbo errado. Nas diversas vezes que temos aí problemas políticos, não se procura conversar às vezes com Ives Gandra, perguntar, o que tu acha disso aqui, é um caminho, etc. Debatem entre advogados para ver caminhos que podem ser tomados, para tentar fazer algum tipo de ação. No âmbito da economia também tem que ser discutido isso, pessoal. Eu acho que vocês querem ter um dinheirinho a mais no bolso, não? Querem ir no supermercado e voltar, né, com mais dinheiro na carteira. Produtores querem colher ovos e consumidor vai pagar mais caro. O governo Lula tá imparável. Imparável. O governo coloca em consulta novos critérios de tamanho. Os supermercados afirmam que prevê redução de 10 gramas por ovo. Os consumidores correm o risco de pagar mais caro por ovos cada vez menores. O assunto vai ser discutido nesta quinta em uma audiência pública aberta pelo Ministério da Agricultura. Na avaliação da Abras, Associação Brasileira de Supermercados, a reclassificação do tamanho dos ovos causará prejuízo ao consumidor, que terá 10 gramas a menos por ovo. Aí ninguém liga, né? É só fazer o L e tudo vai dar certo. Aí a Vera Magalhães, pra encerrar esse pacote de notícias, né? Notícia muito boa pro Lula. Síndrome do herói global afeta a popularidade de Lula. A percepção sobre o momento atual da economia e a expectativa para a mesma daqui para frente pioraram. Seria muito mais urgente e produtivo para o governo acertar o passo na agenda econômica no Congresso, comunicar melhor as conquistas do primeiro ano de governo na economia e parar de importar crises que não são do Brasil só por conta da afinidade ideológica de Lula. Todo mundo dando conselhos, ninguém critica, só conselhos.
Se fosse Bolsonaro, esta senhorinha tava com as garras assim, ó. Assim, pra cima de Bolsonaro. E aí, pegando o gancho da Vera Magalhães, essa nobre jornalista entrevistou ninguém menos que a Preta Gil. E a Vera Magalhães conseguiu ver o seu programa tomar aquela checada gostosa, rapaz, no Twitter. Preta Gil esclarece relação de empresa da qual é sócia com a Choquei. A Mind não tem nenhuma ligação com a Choquei. Nosso trabalho é agenciar perfis, as marcas de publicidade. O que ela não falou, tá ali, ó. A primeira página a publicar a fake news foi o garoto do blog, que é agenciada pela Mind. A imprensa é assim. Eles pegam uma coisa que a Choquei não faz realmente mais parte da Mind, não faz mais parte, mas já fez, não faz mais, então ela não mente quando diz, não, a gente não tem relação com a Choquei. Não tem mais. Aí não tá errado. Mas e o garoto do blog? Ah, o garoto do blog me perguntou. Se ele me perguntar pra Choquei, eu respondo da Choquei. Se o jornalista tivesse me perguntado do garoto do blog, aí eram outros 500. Outras páginas da Mind também postaram. Segundo o CEO da empresa, Fátima Pissarra, a Mind não apenas cuida de contratos, eles combinam o que é postado pelas páginas agenciadas. E coloca ali uma thread do Rodrigo da Silva, que é do rapaz do Spotnix. A gente chegou a comentar isso na época. Trazer aí várias notícias. E aí esse caso chegou ao fim ontem. Só o Brasil, viu? Olha... Enfim. Jéssica divulgou... Tá ali, ó. Olha a notícia. Jovem que divulgou relacionamento com... Segundo a polícia, foi a Jéssica que divulgou o relacionamento com o Whindersson. Segundo a investigação, Jéssica Canedo, ela criou a notícia falsa e ela que começou o compartilhamento, né? As informações teriam sido compartilhadas por contas falsas criadas pela jovem. Ela teria criado as contas falsas e aí a coisa foi crescendo. Aí tu comenta o seguinte, né? A Jéssica divulgou o suposto romance, Jéssica criou contas falsas e divulgou as informações. O proprietário da página Choquei não foi indiciado. Quem foi indiciada foi uma jovem do Rio das Ostras, de 18 anos, que não foi identificada. E assim terminou o caso da Jéssica, né? E quem não tá vivo, não tem como se defender. E tá aí, né? Tá aí. Um comentário que eu acho que vem a somar, neste caso, que chega ao fim, é do Rafinha Bastos, eleitor do Lula, odeia Bolsonaro, mas parece que ele não é muito fã da Mind. Vamos ouvir o Rafinha. Esse negócio de sair de Choqueio, cara, que é tudo ligado com a agência, as notícias que saem a respeito da Luísa Sonza, quando fala mal da Luísa Sonza, vem uma montanha de gente te destruir e o público compra. Eu caí um pouco nessa também, irmão. Obviamente, motivado por algo que eu realmente falei em alguns momentos da minha vida, mas assim, eu não tinha blindagem. Não tinha, como muitos não tiveram. Porque quando o Cossielo foi fazer piada, que os caras falaram racista, ó, o Cossielo e tal, não sei o que e tal, pode até ser que seja. Não tô criticando, não tô... Não estamos julgando mesmo. Não tô defendendo a piada ou não defendendo a piada. Eu tô te falando o seguinte, olha como esse cara foi apedrejado. Aí sabe um cara que apedrejou? Eu te contar, não sei se você sabe, Bruno Galhaço. Tocou 70 pedras na cabeça do Cossielo. Sabe o que os caras fizeram? Foram fazer um pente fino nos tweets antigos do Bruno Galhaço. Descobriram que tinha coisa muito pior. Sabe o que aconteceu? O Cossielo se fudeu, não tinha blindagem nenhuma de Rede Globo, caralho. No outro dia, tava o Bruno Galhaço numa capa da GQ chamada Eterno Aprendiz. Estou evoluindo como ser humano. A gente erra muito. Entendeu? Porque tem toda uma máquina pra proteger essa turma que não protege eu, que não protege o... Pode falar? Danilo é um cara, meu irmão. Que assim, por mais que eu tenha as minhas desavenças pessoais com ele, é um cara que faz um programa há 10 anos, levou o país inteiro no programa dele, a gente entrevistou gente pra caramba. É um programa super bem sucedido há muito tempo. Não, eu tô morando nos Estados Unidos, entro no UOL, entro no site, não sai uma vírgula do sujeito. Por quê? Porque foi um cara que contrariou um pouco essa turma, porque falou coisas que a turma não comprou, porque politicamente não concordava com essa turma, que eu também não concordo com ele, mas tô te falando, um cara que trabalhou à margem dessa turma e nunca foi abraçado pelo sistema, como outros que fizeram muito menos foi abraçado. Tá aí, né? Todo mundo percebe o que tá acontecendo no Brasil. E outro texto da entrevista mostra também o estado das coisas, né? O Flow, o que era o Flow, o que eram esses podcasts todos. Eu vejo que esses podcasts estão bem cansados, sabe? Mas a entrevista que é mais do mesmo, não sai do lugar. As repetições. E aí o Rafinha fala sobre isso.
Uma namorada, tem umas histórias. Mas eu não conheço o dado Dolabella. Ah, tá aqui até. O Fô virou isso, é? Que o cara tem medo de falar do dado Dolabella? É que eu não conheço. Que CQC, que eu comecei e falava tudo, e agora não pode falar mais nada, é isso? Você pode falar. Não quero me queimar com o dado Dolabella. Essa conversa não vai a lugar nenhum. Vai ficar eu, um psicopata, batendo e outro cara soprando do outro lado. Uma namorada, tem umas. Ou entrou pro consórcio, né? Junto a outros podcasts. Gente, aquele podcast do Vilela, eu não gosto de estar ficando tão asqueroso. Esses dias eu vi o Vilela chamando o Calejon, que é aquele petista que era da Jovem Pan, e outra pessoa de esquerda, para discutir. Ele chamou duas pessoas de esquerda para falar sobre a prisão de Bolsonaro. Quando Bolsonaro vai ser preso, porque não tem que. Você não é pra falar assim, não, chamar uma pessoa de direita e de esquerda para debater, mostrar um lado. E mostrar. Ele chamou duas pessoas de esquerda, petistas, sobre isso. Tornaram esse podcast hoje. Ai. Enfim. Vou mandar esses vídeos lá pra vocês no Telegram. Link tá aqui na descrição. Eu entrevistei ontem. Não tá no ar ainda. O Lourenço Carrasco, do MSA. E da Executive Intelligence Review, aquela revista que está sempre sendo citada nos dossiês do Arquivo Nacional e que o Enéas falava muito, para falar sobre o jornalismo, assim, comenta no jornalismo, a gente conversou por mais de 2 horas e a gente só chegou nos anos 90. A gente só conseguiu chegar dos anos 90, a gente sai lá dos anos 70, ele contando a vida dele, o que ele fez, como ele entrou no negócio. Ficou bem bacana, quando estiver disponível, obviamente, vou falar para vocês, está no canal do Quinto Elemento, se você quer se inscrever no canal, o link, o primeiro link tá aqui na descrição. Eu sempre faço isso, né? Deixar no primeiro link. Sou bom demais com eles. Vai ser o primeiro link na descrição. Esse mês, talvez, eu acho que no final do mês, ou talvez no mês que vem, talvez exista um dia que eu acho que talvez eu não grave. Talvez, vou até deixar avisar. Acho que vou avisar isso uma vez por semana. Talvez tenha um dia que eu não vou gravar, mas eu vou gravar um vídeo e falar, ó, gente, hoje não vai ter o vídeo. Depois eu explico por quê. E é isso. Se quiser gostar do meu trabalho, quiser me dar um pouquinho mais, postar no meu canal. Tem um Tony Valeu. Tem um P na descrição e tem um Atlas Brasileiro, onde registramos toda a história, inclusive, né, as pesquisas que saíram para entender como o Lula vem desidratando. Compartilhe esse vídeo, volta amanhã e eu te deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!